Faz algumas semanas eu gravei um diagnóstico falando sobre as chances que o Jair Bolsonaro ainda tem para ganhar essa eleição em outubro. Isso, há cerca de um mês, foi alvo até de chacota por uns petistas e levou os bolsonaristas ao delírio. Por alguns segundos ali eu virei o rei do bolsonarismo, eu que critico e aponto tantos problemas no governo do capitão. Quando eu falei isso, eu sabia que era uma questão de tempo que o Bolsonaro crescesse nas pesquisas e que essa distância dele para o Lula diminuísse. Mas eu confesso que o movimento está um pouquinho mais rápido do que eu imaginei que fosse ser. Nesse diagnóstico, eu vou falar sobre o medo que o PT está de que essa distância encurte muito rápido e o otimismo do Bolsonaro. Vamos lá? Dá pra gente falar muitas coisas do Lula, mas não dá pra gente dizer que ele é burro. O ex-presidente tem inteligência política suficiente para ter sido um dos primeiros no PT a saber, a sacar que a maré podia mudar, deveria mudar. E já começou a mudar. Algumas pesquisas recentes já estão mostrando que tem um movimento assim. O Lula numa queda bem calminha por enquanto, que talvez não se acentue tanto, e o Bolsonaro numa subida calma e que talvez também não se acentue tanto. Mas tanto uma quanto outra pode ganhar velocidade. Quando eu fiz aquela análise, essa análise que eu citei agora há pouco, algumas semanas, falando das chances do Bolsonaro, eu citei alguns pontos. Primeiro, a máquina federal. Segundo, o apoio dos evangélicos. Falei também do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, que começou a ser pago e já vai para o segundo mês e que está na ponta dando um pouco mais de dinheiro para o beneficiário. Ainda que esse ponto do auxílio seja muito questionado por especialistas que vêm há anos estudando a relação entre o Bolsa Família e o voto, e agora, mais recentemente, a relação entre o auxílio emergencial e o voto, eles dizem que não necessariamente o Auxílio Brasil, pagando mais do que pagava o Bolsa Família, vai se traduzir em voto. Eu concordo, mas se houver, e era o quarto ponto que eu citei na análise de algumas semanas atrás, se houver qualquer melhora na economia ajudada pelo auxílio ou causada por outros fatores, essa melhora, mesmo que pequena, pode ser atribuída na cabeça do eleitor ao Bolsonaro. Da parte do PT, da parte do Lula, eles realmente estão errando menos. Estão falando menos nos temas polêmicos que despertam desconfiança de um eleitorado de classe média, um eleitorado mais preocupado com o que consideram tendências que o PT tinha no seu governo autoritárias, que de certa maneira ainda tem alguns quadros do partido na visão dessas pessoas, como por exemplo a regulação da mídia, a defesa de governantes autoritários como Daniel Ortega da Nicarágua, Nicolás Maduro da Venezuela. Esses pontos o PT acertadamente deixou de lado, ao menos publicamente. Do ponto de vista político, foi um acerto. Mas tem uma coisa que ainda não foi entendida pelo PT. O Lula já sacou, mas muitos dos petistas ainda não. E é salto alto. A gente conversando com petistas, deputados, senadores, candidatos, a gente percebe que esses 40%, 45% do Lula deram uma segurança a eles que não existe. E isso não é só na conversa. A gente percebe também na forma que o PT vem negociando as alianças estaduais. A gente publicou na coluna, agora no último domingo, uma reportagem de bastidores que eu fiz com o Eduardo Guiroto, repórter da coluna em São Paulo, sobre o clima que está no PSB. O partido que negocia uma federação e que vai ser provavelmente o partido que vai filiar o Geraldo Alckmin para ser vice do Lula, está totalmente conflagrado por conta das disputas com o PT. Em diversos estados, essa negociação com o PT foi e está sendo muito tensa, o principal deles é em São Paulo, mas também há reflexos da negociação da federação machucando o PSB no Rio, machucando o PSB no Rio Grande do Sul, e inclusive em Pernambuco, onde, até segunda ordem, já foi fechada uma aliança entre o PT e o PSB. A gente vê salto alto do PT na hora de decidir abrir as negociações para incluir
mais candidatos para apoiar o Lula, candidatos de centro, às vezes candidatos de direita. Diversos petistas estão insistindo em ter nomes do PT ou não abrir para perfis de direita e perfis de esquerda as chapas locais. O Lula está no sentido contrário. Ele está querendo trazer o PSD do Gilberto Kassab para ter, desde o primeiro turno, um partido de centro-direita na coligação e possivelmente até setores do MDB, que a gente sabe vão apoiá-lo de qualquer jeito, principalmente alguns diretórios do Nordeste, como do Renan Calheiros, que na entrevista da semana passada, para mim aqui na coluna, defendeu uma aliança com o Lula já no primeiro turno, de setores do MDB, e de quem mais queira entrar para a chapa e trazer esse perfil de centro e de direita, para não ficar uma chapa apenas de esquerda. Conforme eu mostrei também esse fim de semana, o Lula sabe que essa é a eleição em que ele mais tem uma tendência à direita no eleitorado. Os eleitores estão mais inclinados à direita, ele sabe disso, e por isso esse esforço dele de fazer uma chapa o mais próximo possível do centro. Agora, tem que combinar com todo o partido. O que o Lula está fazendo de um lado não tem sido o movimento da base, não tem sido o movimento da maioria dos petistas que estão deslumbrados com os 40%, 45% do ex-presidente.